E se o seu jardim estivesse cercado por uma energia invisível, presente o tempo todo, mas que quase ninguém percebe? Não estou falando de adubo, nem de rega, nem de sol. Estou falando do ambiente elétrico natural que existe entre o céu, o solo e tudo que está vivo no meio disso. Nos últimos anos, uma ideia antiga voltou a circular entre jardineiros curiosos. A possibilidade de que metais como o cobre, posicionados de certa forma no cultivo, possam influenciar o desenvolvimento das plantas. Mas será que isso faz sentido? Ou é só mais uma história boa demais para ser verdade? A proposta é simples e justamente por isso chama tanta atenção. Algumas pessoas acreditam que as plantas não dependem apenas de água, luz e nutrientes, mas também respondem a microestímulos elétricos presentes no ambiente. A lógica por trás dessa ideia é que o solo não seria apenas um suporte físico, e sim um sistema vivo, cheio de trocas químicas, biológicas e talvez até elétricas em pequena escala. Quando esse raciocínio entra em cena, o cobre aparece como protagonista. Por ser um excelente condutor, ele passa a ser visto como uma espécie de ponte entre atmosfera, solo e raízes. Não como mágica, não como milagre, mas como uma hipótese de interação sutil. Quem cultiva plantas há algum tempo sabe que o jardim não funciona só na lógica do coloquei fertilizante e pronto. Existem forças invisíveis que definem o vigor de uma planta. Atividade microbiana, estrutura do solo, retenção de umidade, disponibilidade mineral, temperatura, luminosidade e equilíbrio geral do ambiente. Então, quando alguém diz que certos materiais podem alterar esse sistema, a curiosidade é inevitável. A pergunta certa não é: isso triplica a colheita? A pergunta certa é: será que pequenas mudanças no ambiente podem afetar o comportamento das plantas ao longo do tempo? E essa pergunta, sim, é fascinante. Na prática, muita gente faz testes simples no quintal ou na horta. Coloca estruturas de cobre perto do canteiro, observa o crescimento, compara folhas, cor, resistência e produção. O interessante é que os relatos quase sempre falam das mesmas coisas. Folhas mais verdes, plantas mais firmes, raízes aparentemente mais fortes e maior resistência ao estresse. Mas aqui entra uma parte importante. Jardim não é laboratório controlado. Às vezes a planta cresceu melhor por causa do solo. Às vezes foi a incidência de luz. Às vezes foi a variedade escolhida. Às vezes foi só manejo melhor. Por isso, antes de transformar curiosidade em certeza, o ideal é observar com calma. Mesmo assim, existe algo muito interessante nessa discussão. Ela nos obriga a olhar para o cultivo de um jeito menos industrial e mais sistêmico. A planta não é um ser isolado. Ela conversa com fungos, bactérias, minerais, umidade, vento, temperatura e luz o tempo inteiro. Tudo isso forma uma rede. Então talvez o maior valor dessa ideia não esteja em prometer colheitas gigantes, e sim em lembrar que o jardim é mais complexo do que parece. Às vezes, quando a gente para de tratar a planta como uma máquina e começa a tratá-la como um organismo conectado ao ambiente, o cultivo muda completamente. Se você quiser explorar isso no seu espaço, o caminho mais inteligente não é acreditar cegamente nem descartar de cara, é testar. Separar dois canteiros parecidos, usar o mesmo tipo de planta, manter a mesma rega, o mesmo sol, o mesmo substrato, e só então comparar. Anote cor das folhas, velocidade de crescimento, quantidade de flores, resistência ao calor e aparência geral. Porque jardinagem também é observação. E toda descoberta real começa quando a gente troca pressa por atenção. No fim, talvez o ponto mais importante não seja provar uma teoria grandiosa. Talvez seja recuperar uma postura que muita gente perdeu, a de olhar para a natureza com curiosidade de verdade. Nem tudo que é antigo é falso, nem tudo que viraliza é verdade. Mas toda boa pergunta merece ser investigada com os pés no chão e os olhos bem abertos. Então me conta aqui nos comentários, você já viu algum experimento com cobre, eletrocultura ou algo parecido no cultivo? Você testaria isso na sua horta? Eu sou a Louca das Plantas e aqui a gente cultiva beleza, dúvida e descoberta. Se você apertar que gostou desse vídeo e se inscrever no canal, vai ajudar muito a gente a produzir mais vídeos. São 2 cliques para você e um tesouro para nós. Obrigado e até o próximo vídeo!